Você não precisa de muito dinheiro para começar no mercado financeiro. Em tese, o mínimo que você precisa é R$ 25, mas também não é só isso que eu recomendo que você comece. Eu diria que começar com uns R$ 500 ou R$ 1.000 já é mais do que o suficiente para você dar os seus primeiros passos no mercado. E aí, tudo bem? Suriel Portes aqui, seja muito bem-vindo para mais uma aula no meu canal no YouTube. O foco da nossa aula de hoje é quebrar com aquele mito que dizem que é necessário muita grana para você começar do zero no mercado financeiro. Não é necessário muito dinheiro. É óbvio que você tem que ter uma quantia o suficiente para que você consiga operar e consiga absorver certos prejuízos que você vai ter com certeza no seu começo, mas de modo geral você não precisa começar com muita grana não. Por volta de R$ 500 ou até mesmo R$ 1.000 já é mais do que o suficiente para você dar os seus primeiros passos no mercado e inclusive ter bons retornos, porque muito se diz que é necessário que você tenha muita grana para que você possa ter algum retorno satisfatório ou algum retorno relevante. Isso tudo é uma balela. O que faz o retorno é o teu conhecimento bem aplicado. Se você tiver R$ 1 milhão para começar no mercado e aplicar as coisas do jeito errado, não vai fazer diferença alguma se tem 1 milhão ou não, porque você vai acabar perdendo dinheiro. A diferença está no nível de conhecimento que você tem acoplado também com o valor que você está começando. Claro que o valor que você vai ganhar vai ser correspondente relativo ao quanto que você está começando. Se você aplicar as coisas certas, as estratégias que os traders de elite utilizam, começando com R$ 500, você vai ganhar referente também aos R$ 500. Se você aplicar as estratégias que os traders de elite utilizam, começando com R$ 1 milhão, você também vai ganhar referente a R$ 1 milhão. Mas tudo está sempre relacionado ao nível de conhecimento que você tem. Nessa aula eu quero te mostrar como que você faz trades com apenas um contrato. Um contrato é como se fosse a quantidade mínima que você pode operar de um determinado ativo. Por exemplo, no mercado de ações, quando você vai operar Petrobras, você compra papéis ou ações daquela empresa, né? No mercado futuro, que é o mercado do mini índice e do mini dólar, o papel ou a ação se chama contrato. Basicamente é a mesma coisa. Claro que em detalhes tem algumas diferenças, mas só para você entender, sendo iniciante do zero, é o mínimo que você pode operar de um determinado ativo, é um contrato. E um contrato, na maioria das corretoras, gira em torno de R$ 25. Então imagina o seguinte, imagina que você abriu conta numa corretora e você enviou para a corretora R$ 25. Você vai poder comprar ou vender um contrato. Digamos que você comprou um contrato e você está tendo um certo lucro naquela operação, você entrou no lugar certo, o mercado foi ao seu favor. Quando você fecha a operação, esses R$ 25 do contrato, eles voltam para você somados do teu lucro que você teve e aí é tirado o imposto e as taxas da corretora. É assim que funciona. Os R$ 25 você não gasta ele, é como se fosse uma margem de garantia e na verdade esse é o nome que é dado, é uma margem de garantia. Então você usa essa garantia, depois ela retorna para você somada ou subtraída do lucro ou do prejuízo que você teve e depois tira as taxas. Agora você vai ver aqui um trade realizado com apenas um contrato e você vai ver que girou um retorno de aproximadamente R$ 30, que foi bem rápido e é isso que você vai aprender agora nesse próximo trade. Então, olha só, uma das dúvidas que as pessoas sempre perguntam é como que faz para fazer trade com pouca grana? O mínimo que você pode começar a fazer trade aqui no Brasil é operando com um contrato. O custo de um contrato varia de corretora para corretora. Em média, fica em torno de R$ 25. Então, em tese, você precisa de R$ 25 para poder começar a operar com um contrato e começar a ter os teus lucros ou prejuízos. Mas, no caso, o que eu recomendo é que você pelo menos comece por volta de R$ 500. E se você for muito conservador e não quiser correr muito risco, que você comece por volta de R$ 1.000 para operar com um contrato. Mas mesmo operando com pouco dinheiro, ainda assim você consegue ter algum certo retorno sobre os teus trades. E aqui a gente está procurando uma oportunidade de entrada para fazer uma operação com apenas um contrato para você ver o tipo de retorno que você pode ter operando com pouca grana. Primeiro passo de tudo para a gente poder fazer uma operação é sempre analisar para que lado que o mercado está indo. Porque a gente quer sempre ir junto com esse mercado. Se ele está subindo, a gente quer comprar. Se ele está descendo, a gente obviamente vai querer vender nesse mercado. A gente não quer ir contra ele. Então, no dia de hoje, 8 de janeiro, a gente tem esse mercado que abriu aqui embaixo e meio que ficou consolidado aqui, tendo muita volatilidade para cima e para baixo, mas não saiu muito do lugar. E agora, recém que ele deu uma espichadinha, mas também não fugiu muito desses níveis aqui de baixo, olha só. Ele não fugiu muito desses níveis aqui, correto? Tá meio que nessa regiãozinha. Então, ele não está
uma movimentação de alta tão agressiva assim, e inclusive os últimos candles aqui são até mesmo candles vermelhos. No entanto, ainda assim o mercado tem fundos, no caso que se chamam fundos mais altos do que os outros. O que é um fundo? O fundo é essa marcação que o mercado deixa. Isso daqui é um fundo, isso daqui é um fundo, isso daqui é um fundo, e cada um deles está mais alto do que o outro. Isso daqui é um topo, isso daqui é um topo, e cada topo também está mais alto do que o outro. Em tese, o mercado está em uma movimentação de alta, mas se a gente diminuir o gráfico aqui, não é algo tão visível assim. Mas vamos procurar uma oportunidade de entrada aqui então, para você ver o que a gente pode fazer operando com apenas um contrato. Aqui o mercado está puxando para um topo mais baixo, e para quem conhece sobre estruturas de mercado e quem principalmente é aluno da mentoria Trader de Elite, sabe muito bem que quando a gente vê uma estrutura de mercado assim, com fundos e topos mais baixos, nesse caso uma estrutura de baixa, a gente pode procurar por uma oportunidade de venda nesse mercado. Então aqui, nesse exato ponto, eu vou esperar esse candle fechar, ele fechou agora, e eu vou vender esse mercado exatamente aqui. E sim, você pode ganhar dinheiro com o mercado em queda, o mercado não precisa estar sempre subindo para você ganhar. Então perceba que a gente vendeu exatamente nesse início de estrutura de baixa, e a gente já está aqui ganhando R$17 aqui embaixo, ó, 17, 21 reais, 22 reais, 23 reais. Eu posso pegar o meu stop e colocar logo acima desse candle, no meu nível de entrada, logo acima aqui. Eu posso colocar o meu alvo mais ou menos nessa regiãozinha aqui, ó, por conta desses fundos que estão aparecendo aqui embaixo, e o mercado foi lá e catou esse alvo. Então eu entrei exatamente nesse rompimento, nesse nível de estrutura de baixa, tá? Eu coloquei meu stop acima desse mercado e eu coloquei meu alvo nesse fundo aqui de baixo. Aqui seria um fundo. O que é um fundo? O mercado ele tende a ir sempre em direção aos fundos, tá? Como você pode ver, ele foi aqui. O mercado tende a ir em direção aos fundos, e o mercado que está em alta ele tende a ir em direção aos topos. Então quando você está no mercado operando, você tem sempre que fazer essas marcações, que é o que eu costumo chamar de você fazer a marcação dos movimentos anteriores, ou dos níveis, dos dias anteriores. Inclusive, nos calls de fechamento, quero inclusive que você comente aqui embaixo se você é aluno da mentoria e você assiste os calls de fechamento todo santo dia ao vivo. A gente sempre faz a marcação dos dias anteriores. Nos dias anteriores, o que a gente faz? A gente vê os principais pontos, topos e fundos, resistências, etc., para que no dia de hoje a gente consiga operar e ter uma noção, uma percepção de onde que o mercado pode se direcionar. Quando o mercado está subindo, ele vai sempre tentar ir para os níveis de topos, né? Porque pensa comigo, se o mercado vai subir, ele tem que romper os topos, né? Ele tem que romper os topos. Se o mercado vai cair, ele tem que romper os fundos. Então, se o mercado está subindo, ele vai sempre ir em direção aos topos. Por isso que nesse caso, ou se o mercado estiver caindo, ele vai sempre em direção aos fundos. Por isso que nesse caso, nesse trade que você acabou de ver aqui, eu vendi e eu coloquei meu alvo no fundo, porque eu sei que se o mercado for cair realmente, ele vai tentar buscar aquele fundo ali. E isso é fundamental que você entenda, e é fundamental que você perceba e analise no gráfico. Olha lá, o mercado foi naquele fundo, né? Ele rompeu até um pouquinho mais, mas ele explodiu de volta para cima aqui, ó. E era um super candle verde aqui. Então, nessas regiões de topos e fundos, é uma região de batalha, é uma região onde o mercado tende a procurar por um suporte, no caso, né? Se o mercado caiu para um fundo, ele vai tentar usar esse fundo como suporte. Se o mercado for em direção ao topo, ele vai tentar usar aquele topo como forma de resistência. Então isso é uma coisa que você tem que ficar muito atento e sempre de olho. Esse trade aqui então foi bem rápido, muito simples, com apenas um contrato, só para você ter uma ideia de como que funciona um trade com um contratinho aqui. Vamos que vamos. Então olha só, você viu aqui que você não precisa operar com muitos contratos para você ter um certo ganho no mercado, que o que realmente importa é você entrar e sair no lugar certo. Você fazendo isso, você vai ganhar dinheiro independente se você está começando com pouco ou começando com muito. No entanto, aonde que você aprende a entrar e sair no lugar certo? Essa é a grande questão. Existem algumas formas de você fazer isso. Primeira, botar a pele em risco, colocar dinheiro na corretora, tentar fazer os trades, aprender por conta própria, aprender na marra no mercado, ou
talvez, na minha opinião, a melhor forma é você aprender com quem já chegou lá ou quem já trilhou o caminho que você está tentando trilhar e quem já aprendeu aquilo que você deve aprender para poder ganhar dinheiro no mercado financeiro. Foi para isso que eu criei, então, a Maratona dos Ganhos Rápidos, que vai acontecer do dia 8 até o dia 15 de fevereiro. Vai ser um evento online e gratuito e durante esse evento, adivinha o que vai acontecer? Lá eu vou te mostrar as estratégias que eu tenho utilizado e que os meus alunos têm utilizado para poder ter resultados consistentes no mercado financeiro. As mesmas estratégias que me tornaram um trader de elite e que nesse ano também vai tornar o maior número de traders de elite que o nosso país vai ver. Além disso, esse evento vai ser gratuito e online e vai estar na segunda edição, porque a primeira edição da Maratona dos Ganhos Rápidos eu realizei em julho do ano passado e foi um mega evento, foi um dos maiores eventos do mercado financeiro. Por isso, se você quer se tornar um trader de elite em 2021, essa é a chance que você tem. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para você completar a sua inscrição. Mais uma vez, é gratuita e online. O evento vai acontecer do dia 8 até o dia 15, vai ser 100% ao vivo também. É importante que você esteja presente para você aprender tudo que eu tenho para te ensinar. Curte a aula, se inscreve na maratona, se inscreve no meu canal, porque afinal de contas esse é o maior canal de day trade do mundo. E eu te vejo na próxima aula. Valeu!